Oi gente, meu nome é Raquel com CH e eu tô aqui para gravar a tag dos 50%, que consiste em responder umas perguntas, né, sobre as leituras feitas até a metade desse ano, né. E eu até queria, né, dar uma roubadinha, né, e falar sobre algumas leituras também que eu fiz até a gravação desse vídeo. Mas, como eu tô gravando agora em 11 de julho, né, aí não seria a metade do ano, né? Já é o segundo semestre. Então eu vou tentar não roubar e me ater a falar somente das leituras que eu fiz até junho de fato, né? Até 30 de junho, enfim, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos à primeira pergunta. Os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano? Bom, deixa eu avisar, né, que assim, gente, não tem nenhuma leitura assim diferentona não, só tem assim, tudo que tá no hype, farofa, então assim, vocês estão procurando leituras diferentes pra eu conhecer, piriri porará, gente, vai pra outro canal, vai pra outro influenciador, porque aqui só tem livro conhecido porque eu tava com essa vibe nesse primeiro semestre, tá bom? Enfim, mas respondendo essa pergunta, os 3 melhores livros. Primeiro, ai, gente, Amanhecer na Colheita. Sim, eu estava no grupo, né? Eu estou no grupo de pessoas que amaram Amanhecer na Colheita, né? Eu acho que Amanhecer na Colheita não foi um livro ame ou odeie, né? Tipo, 50-50, né? 50% amaram, 50% odiaram. Eu sinto, pelo que eu vi, assim, por alto, né? Obviamente não vi todas as pessoas que falaram, né, sobre o livro, eu sinto que foi uma coisa 70-30, porque eu senti uma porcentagem, assim, um pouquinho alta de pessoas que não curtiram, né, o livro por, assim, né, diversas questões. Mas eu, assim, gostei bastante. É claro que ele não é o meu preferido da saga, né, Jogos Vorazes. Agora Jogos Vorazes virou uma saga, né, gente? Mas eu gostei muito de como foi retratada, assim, a história do Haymitch, da gente conhecer, assim, essa parte sensível, né, que ele tem e que ele já teve, né, assim, um dia. E toda a inocência, né, que ele teve. E também conhecer mais um pouco de toda essa crueldade, né, que tem a capital, principalmente para reafirmar, né, tudo isso. Então eu gostei muito de como a Suzane retratou, né? Bom, ela retrata, como sempre, brilhantemente todo esse universo de Panem, né? Tá bom. Eu tenho um ponto ou outro que eu não curti, mas no geral eu amei essa história. E um outro livro que eu gostei bastante foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Emily Henry tá se tornando, assim, uma queridinha minha. Esse é o segundo livro já dela que eu leio. Eu gostei muito de como ela trabalhou ali o romance, né? Eu gosto, né? Como ela trabalha os romances, porque ela trabalha não só o romance em si, mas toda a complexidade das protagonistas dela, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque, né, na nossa vida, a gente não é só o romance, né? Eu acho que, assim, são casos e casos, né? Num romance que a gente lê. Mas num romance contemporâneo, né? São várias áreas da nossa vida, né? Então eu acho interessante quando ela trabalha todas as áreas, né? Ou pelo menos a maior parte das áreas da vida da personagem, né, principal. E ela faz isso novamente. Aqui Nem Te Conto, eu já tinha lido o Loucos por Livros e ela fez isso e ela faz novamente isso com, né, obviamente outras situações. E eu adorei, né? Enfim. E um outro livro que eu também gostei bastante, eu não esperava que eu fosse também gostar, foi Um Lugar Bem Longe Daqui, que de início eu não tava curtindo, mas depois ele foi me fisgando, ele foi tomando um rumo que eu fiquei, assim, muito intrigada. Eu fui me apegando à personagem, eu fui me conectando, assim, com ela, me importando de fato, sabe, com ela, porque antes eu não tava assim. Sabe quando você não se conecta? Não é que você queira que o personagem se ferre, não é isso. Mas você fica assim, tá, só tô assim, ali, lendo, meio que lendo por ler, vamos botar assim. Mas depois eu fui, de fato, foi bem aos poucos, sabe, essa minha conexão com ela. E assim, eu tava achando triste, porque desde o início você sabe que a história dela é triste, né? Ela é abandonada pela mãe, pelos irmãos também, e ela é deixada ali com um pai horroroso, né? Mas eu não sei porquê eu não tava me conectando a princípio,
Mas depois eu fui criando essa conexão aos poucos. E assim, cara, ela vai ficando assim, a história vai ficando assim. Ela vai se expandindo assim de uma forma que eu não tava esperando que eu fosse me apegar, visto que eu não tava ligando tanto assim quando eu comecei a leitura. Mas aí depois, caraca, fui ver, já tava curtindo a beça essa leitura. Segunda pergunta: as melhores continuações que você leu até agora neste ano? Bom, Amanhecer na Colheita, né? Que assim, tá, é um spin-off, mas eu vou colocar como continuação. Sei lá, não sei se estou roubando nessa questão, nessa pergunta, mas eu vou colocar aqui, né? Bom, eu já falei sobre ela, não tem muito o que falar mais, né? A outra continuação, ó, eu falei que só ia ter farofada aqui, gente. Chama de Ferro, que é a continuação de Quarta Asa. Depois eu vou falar um pouco mais de Quarta Asa, então eu não vou me estender aqui. Mas eu gostei bastante, principalmente porque Chama de Ferro, ele parece duas histórias em uma. Eu achei muito interessante isso. Gente, olha só, quando alguém fala que acha interessante algo, que acha maravilhoso, não necessariamente a pessoa tá falando que nunca viu isso em lugar nenhum, ou que, nesse caso do livro, né, a autora é pioneira nisso, ninguém nunca fez, tá? Tem gente que tem mania, assim, acha que isso, não tem nada a ver, tá? Mas, enfim, só está pontuando que ela gostou daquilo. Enfim, dito isso, eu gostei muito porque até a primeira parte do livro, ele conta ali uma história e aí para. E aí dá uma sensação muito de mid-season finale, sabe? Que algumas séries tinham isso. E depois muda ali o cenário, as coisas, os conflitos. E eu achei muito interessante. Eu gostei muito de como a história foi conduzida aí nesse segundo livro. Curti bastante, estou muito ansiosa para ler o terceiro livro, enfim. E eu gostei também de Bruxa Rebelde, assim, que é a continuação de Caçador Sem Coração. Essa duologia, né, eu não fiquei assim, meu Deus, adorei, tô apaixonada, tô encantada, etc. Não, mas eu gostei bastante. Por quê, né? O que acontece? Gente, acho que o ângulo da câmera mandou um pouquinho, porque eu tive que mexer numa coisa da câmera que eu achei que tava errada, mas enfim, voltando ao que eu tava falando. O que eu acho sobre essa duologia, né? Na verdade, o que eu acho sobre duologias de romantasia no geral? Por algum motivo, né, as pessoas andam cansadas, não sei, de ler muitas fantasias, né? Muitas sagas, né? E aí eu percebo que as pessoas andam reclamando, né? Meu Deus, eu vou entrar em mais um esquema de pirâmide, ler mais uma saga infinita e etc, né? E, assim, gente, é bem complexo, né? Você ter que construir um universo, um mundo, né? Especificamente na fantasia, né? Então, os autores que conseguem construir isso com poucos livros, eu acho meio que, sabe, genial, assim. Porque, poxa, é difícil, sabe? É um outro mundo, tem todo um sistema de magia, etc, aquela coisa toda. Eu entendo que, assim, cara, é muito chato. Não chato, mas assim, tu pensa, caraca, eu vou ter que ler, sei lá, 7 livros, 5 livros, né? Tem toda aquela questão de tempo e, assim, a gente tem que pensar se vale a pena, né? Entrar nesse esquema de pirâmide. Então, eu entendo essa questão, essa reclamação que os leitores têm. Mas eu fico meio assim, das pessoas reclamarem um pouco disso, né? Mas, porque, gente, leva tempo você construir todo um universo. Então, eu creio, eu não sei se é isso, mas assim, muito possivelmente por isso que está crescendo muito essas duologias, né? Principalmente na romantasia. Então, para nós, leitores, né? A gente ganha tempo, né? Para ler maior quantidade de histórias diferentes, conhecer novas histórias. Mas eu acho, assim, um desafio pro escritor construir histórias assim. Então, o autor que consegue, né, fazer boas histórias com poucos livros, eu acho, assim, algo assim de se parabenizar, né? Porque, como eu disse, acho desafiador. Então, aqui em Caçador Sem Coração, Bruxa Rebelde, eu acho que a autora, ela escolheu um mundo ali, um tipo de história que não foi, assim, complexo demais pra, sabe assim, inventar moda demais. Não foi um universo complexo, até porque, sei lá, foi bruxas, então deu pra explicar, assim, os feitiços,
como é que eram as regras daquele mundo, etc. Então, conforme eu fui lendo, no quesito fantasia, eu não senti falta, pra mim não tiveram pontas soltas. Então, pra mim, ok. E também deu pra, assim, construir ali o romance. Meu problema maior com esse livro, ele é Enemies to Lovers, né? Mas eu acho que ficou assim... tanto no Enemies, mas tanto no Enemies, que às vezes eu achava que eles só eram Enemies mesmo. E o Lovers, assim... cadê o Lovers, gente? Mas, enfim. Mas eu gosto, eu gostei bastante, né? Só não amei mesmo. Mas eu acho que vale a pena, assim. Não amo, mas eu acho que vale a pena. Próxima pergunta. Lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Eu coloquei só um aqui, porque foi o que eu lembrei, que é a Atmosfera, que eu estou louca pra ler. Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu ainda não li todos os livros dela, né? Eu só li 2, os mais famosos. E eu tinha dito na minha meta literária para 2025 que eu queria ler outros livros dela antes de ler Atmosfera, mas não consegui. Eu só li o Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six há uns anos atrás. Mas enfim, eu vou ler Atmosfera, talvez eu leia esses outros livros que ela já lançou, mas vamos ver. Atmosfera eu quero ler assim que possível. Eu adorei a premissa e espero ler nesses próximos meses, né? Vamos ver. Quarta pergunta. O livro mais aguardado do segundo semestre? Com toda certeza, Alchemized, que era a fanfic com o título Manacled, que é a fanfic de Dramione, pra quem não sabe. Ai, gente, eu fiquei assim tão pirada quando eu li ano passado, que assim... ai, gente, assim, eu sou maluca, pirada por essa história. Foi ela responsável por eu ler, assim, sei lá quantas centenas de fanfics do Dramione. E assim, eu estou mais do que ansiosa pra ler essa história. Eu não vejo a hora de ler, só quero ver, assim... porque, assim, tem coisas que, obviamente, elas precisam ser mudadas, né? Quando uma fanfic é lançada, né? Não somente os nomes, né? Mas outras mudanças na história, né? Então, assim, eu estou muito curiosa pra saber que mudanças foram essas, né? Ai, não vejo a hora de ler. Jesus do céu. Próxima. Os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. Ai, vamos lá. Eu li Eleanor e Gray, da... como é que é o nome dela, gente? Brittany Cherry? Isso. Que é autora de Vergonha. Vergonha é o livro mais conhecido dela, mais popular. Eleanor e Gray também é conhecido. E aí, antes de ler Vergonha, eu falei, vou conhecer uma outra história dela, né? Antes. E ele é assim, ele também é bem faladinho e tal. Falei, vamos ler. Vamos ver qual é a dessa parada. E assim, gente... o que acontece? O maior problema da decepção não foi só porque... era uma história bem falada. É que... porque, tipo assim, ele ser bem falado, beleza, ok, eu vou com uma expectativa assim, tá, vou ler uma história bacana. Só que acontece, ele começa, assim, muito, muito bem, tá? Você se apaixona pelo romance também. Então ali o início dele, gente, ele é, assim, uma delícia de ler. Juro, é muito, muito, muito bom. Um romance, assim, uma delícia mesmo. E aí, a gente tem uma passagem de tempo, né? Um time skip depois da primeira parte do livro. E assim, a situação muda, o tom da história muda. E quando o tom da história muda, assim, ele é uma escolha arriscada, né? E ok fazer, né? Cada autor sabe o que faz com a sua história, com o seu livro. Mas assim, pra mim, não rolou. Não me comprou porque, assim, algo acontece e tal com um dos personagens, é um trauma e tal. Esse tipo de escolha específica, não tô falando sobre o tom, né? Mas eu digo esse trauma específico que acontece com o personagem é o tipo de coisa que, pra ser trabalhada numa história de romance, eu acho complexo. Na maioria das vezes, nas leituras que eu fiz, eu geralmente não curti porque não acho que foi bem trabalhado, meio que não me convenceu, sabe? E assim, acho que não rolou. Mudou muito a personalidade de um dos personagens. Então assim, pra mim ficou muito estranho. Parecia outra história pra mim, sabe? Realmente, como eu falei que muda o tom da história, né? Quando muda o tom, como eu falei, né? É uma coisa bem arriscada. Então assim, vai depender se isso vai rolar ou não. Pode ter rolado pra algumas pessoas, mas pra mim, assim, não funcionou. Enfim, então eu não curti mesmo. Um outro que pra mim também
foi uma decepção, foi Lágrimas de Amor e Café. Que é complicado, porque é um livro nacional, né? Mas assim, eu não odiei, né? O livro não foi uma coisa como Eleanor Gray, mas foi mais falta de conexão mesmo, né? Esse livro é da Babi Assed. Também quero ler, assim, um outro livro dela também pra conhecer mais, pra ver se eu também vou gostar. Assim como a Brittany Cherry, eu também quero ler Vergonha pra ver se eu vou curtir, né, e tal. Não é algo que assim, ai, nossa, não quero ter contato com outro livro da autora, não é isso não. Mas sobre Lágrimas de Amor e Café, não consegui, como eu falei, me conectar, porque fala sobre imigração italiana e tal. Tem ali o romance, então assim, o lance da imigração italiana não foi algo que eu consegui me conectar muito. E o romance, assim, às vezes tem uma questão ali de um pouco de desconfiança, um ciúme ali, que eu, assim, não curti muito, sabe? Então, sei lá, pra mim não funcionou. Então, como ela é uma autora bem falada, por isso que rolou essa decepção. Mas não foi algo assim, meu Deus, horrível, odiei, nada disso, só por conta disso, porque eu tinha altas expectativas por ser uma autora bem falada, entendeu? Foi mais nessa questão. Mas eu quero ler outros livros da autora pra ver se eu vou curtir, né? Enfim, tem um outro livro que eu tinha colocado nessa categoria, mas eu vou deixar pra próxima, que é a seguinte. Eu sei que essa pergunta é 3 livros, mas eu falei só 2 livros e é isso, gente. Eu falei que eu não ia roubar, mas já tô roubando, né? Enfim. E na próxima eu também vou roubar, porque eu só vou falar 2 livros, mas a pergunta é sobre 3, né? Que é a seguinte. Agora, 3 livros que só foram ruins mesmo. E aí eu vou falar um livro que tava na outra categoria, mas eu coloquei pra essa pergunta, que é As Sete Irmãs, a história de Maia, se eu não me engano. Esse livro, um belo dia eu estava na Amazon e eu vi esse livro por lá e tal. Li a sinopse e achei interessante. Aí eu falei assim, pô, deixa eu ler essa brincadeira, né? Eu acho que eu vou curtir. Ai, gente, então, né, o que acontece? Existe esse cara, né, esse homem que ele decidiu adotar umas meninas, cada uma de cada canto do mundo. Ele é um cara, assim, muito, 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 muito rico. Ele, enfim, acabou falecendo. Isso aí já é, assim, o início do livro, tá, gente? Então não é spoiler. Só que nenhuma delas sabe de onde elas vieram. Deixou lá o segredo lá guardado e aí deixou pro advogado revelar. Vou contar mais ou menos assim, tá? Essa sinopse. E aí deixou uma carta, deixou, assim, algumas pistas para elas descobrirem, né? Investigarem se elas quiserem, para elas saberem, assim, de onde elas vieram, né? E basicamente é isso. Cada uma tem um nome, que é oriundo de uma constelação, algo assim. Esse primeiro livro vai acompanhar a história da Maia, que é a primeira aí que decidiu investigar a história. E aí, a Maia, nada mais, nada menos, ela é brasileira. E aí, né, gente, é doido, porque assim, é brasileira. E aí a gente já fica com um olhar mais clínico da parada, que tu pensa assim, ai meu Deus, vem aí a estereotipação da coisa. Falei certo, esqueci. Se eu não falei, eu vou botar aqui a palavra certa. Ai, eu já fiquei meio assim, Jesus, o que será que vem aí? Mas ela é brasileira, né? E aí ela decide vir para o Brasil para descobrir a história dela. Elas todas foram criadas, não me lembro, na Suécia? Algo assim. Enfim, aí ela decide vir para o Brasil para investigar a história dela, piriri porará. E ela é especificamente do Rio de Janeiro. E é claro que de Laranjeiras, né? Ela não seria, assim, do subúrbio, né? Óbvio. Mas tá, gente. Isso nem é o maior dos problemas. E aí, chega um ponto da história que intercala o ponto de vista. A gente acaba vendo o ponto de vista da avó dela. Que pra entender todo o panorama, a gente tem que entender o passado, etc e tal. E aí, gente, que loucura. Acaba sendo mais interessante a história da avó dela do que a dela, que deveria ser a principal. Então, assim, já fiquei assim, estranho. Então, achei, assim, mais uma escolha, assim, doideira, né? Arriscada. E aí, quando eu voltava pra história dela, que era pra ser a protagonista principal, afinal o livro é A História de Maia, acaba sendo mais interessante a outra história, que deveria ser só um panorama, só um negócio, assim, mais ali, pano de fundo. Mas aí tá. Quando eu voltava pra história dela, eu ficava assim, tá, mas eu quero saber da outra, não a sua. Beleza. E aí, quando ela ficava ali tentando investigar as coisas e etc e tal, às vezes tinha uma questão assim, por exemplo,
Tem um momento que ela vai não é roda de samba que ela vai, não. Ela vai, acho que numa gafieira, se não me engano. E aí ela nunca sambou na vida. Afinal, ela morava na Suécia. Eu acho que é Suécia, gente, enfim. E aí ela vai lá, o cara... tem um cara lá que ajuda ela, que é historiador, que ela conhece quando ela vai visitar o quê? O Cristo Redentor, é claro. Né? E aí ele chama ela pra dançar e tal. E aí, como ela é brasileira, como ela tem o sangue, né? Porque afinal ela é brasileira, né? Então ela consegue facilmente ali ter um molejo do sambinha, né? Porque ela é brasileira. Eu fiquei meio assim. Não é assim que funciona. Então tem umas coisinhas assim. Num geral, ele não é tão estereotipado, mas tem umas coisas meio assim que eu fiquei. Então ele é um livro que me deu assim, uma preguiça. Eu tive que interromper a gravação. Que deu problema. Gente, tá difícil. Essa câmera aqui, eu nunca gravei com ela. Então assim, tá difícil. Mas vamos lá, gente. Continuando. Só pra concluir o outro livro que eu tava falando, que era As Sete Irmãs, eu achei assim, só um livro ok, assim, não achei ruim. Eu sei que a categoria é sobre ser um livro ruim, mas assim, não tiveram livros que eu achei assim, ruins, é porque eu só achei ele mais ou menos mesmo, e é isso, por isso ele tá aqui nessa categoria. E ele também saiu da categoria de decepção porque eu não tinha altas expectativas, então ele não me decepcionou, né? Enfim. E um outro livro que eu só achei ruim mesmo foi o The Risk. Eu não sei nem se eu vou conseguir colocar a capa dele. Porque a capa dele é meio... Tudo bom. Eu acho que não é apropriado o que tá aqui no vídeo. Se ele tiver uma capa alternativa, eu coloco aqui. E assim, gente, me prometeram assim um livro... sensualen, e que seria uma coisa investigativa também, junto. Eu achei assim, achei meio qualquer coisa. Eu não achei isso tudo, não. Eu achei assim... Ele foi ruinzinho, eu achei ruinzinha. E ele é uma série de livros e tal, e aí não me deu vontade de continuar, não. Não tem muito o que dizer, não, gente. Eu achei fraco. Essa é a verdade, achei fraquinha. Eu não curti, não. A próxima categoria, deixa eu pegar aqui pra enxergar direitinho. Os 3 livros que mais te surpreenderam este ano. Bom, vamos lá. Eu já citei aqui eu citei a continuação dele, agora eu vou citar o primeiro livro, que é Quarta Asa. E por que ele me surpreendeu? Porque ele estava na minha meta literária, né? E como eu tinha visto algumas pessoas reclamando dele, assim, eu sei que ele é um livro, né? Uma saga que tá fazendo sucesso, etc. Mas eu tinha visto algumas pessoas específicas reclamando dele, falando que ele não era isso tudo, que ele tinha muitos problemas, principalmente na narrativa, na construção do universo e tal, falando que a Violet era um pouco chata, que o romance era sei lá o quê, e que isso ela estava levando macho, piririburá. Mas, pelo fato de ele estar fazendo muito sucesso, eu queria ler pra ter a minha própria opinião, né? Enfim, então eu também não fui com a expectativa baixa, não, né? Senão eu não ia querer ler. Então eu me segurei e fui, assim, mais neutra, né? E aí, gente, assim, eu fui super fisgada pela história. Assim, eu até falei assim com meu namorado que pra mim a Quarta Asa é o meu crepúsculo, no sentido de que, sabe assim, você enxerga os defeitos, mas você ama. É assim. E eu amo Quarta Asa, gente. Não tem jeito. Sou apaixonadíssima por Quarta Asa. Vejo a hora de ler logo Tempestade de Ônix, que eu dei assim uma segurada pra poder ler outras coisas e não acabar logo, né? Porque assim, sabe-se lá quando a Rebeca vai lançar os outros livros, né? E é isso, gente. Tenho que dizer. Eu adoro Quarta Asa e é isso. Então ele me surpreendeu nesse quesito porque eu não achava que eu fosse, assim, amar Quarta Asa, né? Enfim. O próximo livro que me surpreendeu também... gente. A Biblioteca da Meia-Noite. Gente. Por que acontece? Esse, sim, dividiu bastante opiniões, né? E ver, assim, um mar de pessoas falando que foram enganadas por ele, que ele é um livro de autoajuda disfarçado de romance, que não sei o que, piriri puraná, colocaram 1000 defeitos no livro, que não sei o que ele não é isso tudo, blá, 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 blá. Aí eu fui ler e eu fiquei assim... Gente, mas qual é esse grande problema do livro? Assim, ele não foi um livro que mudou a minha vida, etc. Mas, assim, ele não tem esse grande defeito que as pessoas falam. Ele é, sim, um livro que tenta trazer essa coisa mais... pra você tentar ver uma coisa mais positiva na sua vida. Se você vivesse outras vidas, como seria, né? Uma coisa meio
efeito borboleta, né? Vamos botar assim. Ele tem essa coisa, mas eu acho que ele é um livro que pode servir para, assim, dependendo do momento que você estiver vivendo na sua vida, ele pode ser interessante, né? Eu concordo que, assim, olha, não é um livro que vá servir pra todo mundo, mas, assim, eu acho que isso é pra qualquer livro, né? Mas ele não tem esse defeito todo, não. Na verdade, assim, o que mais me incomoda nesse livro é que eu acho, assim, simplória demais a linguagem dele, né? Não que eu, meu Deus, o livro tem que ser complexo. Não, mas, assim, às vezes eu acho simplão demais, sabe? Só isso, né? Não precisava ser tanto assim, né? Tão enxuta, assim, as palavras, as frases. Mas é só isso, assim. Não concordo com tudo ali do que tem nos textos, mas, gente, ele é um livro, assim, muito interessante de ser lido, traz umas reflexões maneiras. E, assim, então ele me surpreendeu porque eu esperava, assim, também odiar de tanto, assim, que falavam, então... É isso, e fica aí aprendizado, gente. Determinadas coisas que falam tanto sobre um livro, às vezes a gente tem que ler, na verdade, muitas vezes, né? A gente tem que ler pra tirar as nossas próprias conclusões, né? E o próximo livro que me surpreendeu, que eu já comentei antes, foi Um Lugar Bem Longe Daqui, porque eu já tinha começado a ler no ano passado, mas eu não tava me conectando com a história. Então, assim, eu larguei, deixei de lado, dei uma abandonada. E esse ano eu retornei à leitura. E o que me ajudou foi o audiobook dele. Como eu falei, eu super me conectei e, assim, fiquei apaixonadíssima pela história, principalmente pelo final. E, assim, eu super, super recomendo essa leitura. Como eu já falei, né, eu não vou ficar me estendendo mais aqui. Então, ele me surpreendeu, porque eu tentei, né, ler mais uma vez, só pra tirar ali, né, da lista de abandonados, né. Então, ele me surpreendeu porque eu adorei a história. Depois, eu não achava que eu fosse adorar, eu achei que eu só fosse concluir só pra tirar dali, né. E aí... eu acabei, né, amando o livro, né, enfim. Então, ele tá ali nessa categoria aí também de livros que me surpreenderam esse ano também. Próxima pergunta. Novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros neste semestre ou que você conheceu recentemente? Eu não vou considerar como se eu estivesse roubando, não. Por quê? Recentemente, né, conhecer recentemente não significa que eu conheci só nesse ano. Porque existe uma autora que eu li o primeiro livro dela, que eu tive o meu primeiro contato com ela no ano passado, e aí eu li um outro livro dela esse ano, que foi a Emily Henry. Ai, meu Deus, God, I love being basic. Enfim, bom, ter lido um livro dela, quer dizer, cada um faz, né, o que quiser, né? Mas cada um tem seus critérios aí, né? Mas assim, não dá pra cravar como minha autora favorita. Quer dizer, depende muito, né? Às vezes um livro te transforma muito, né? Mas assim, eu ainda não tava cravando, assim. Eu acho que estava no caminho de virar uma possível autora favorita, né? Mas eu ainda não tinha cravado. Mas assim, lendo o Nem Te Conto, eu acho que eu já posso cravar como uma das minhas autoras, uma nova autora favorita minha. Cara, pra mim ela faz, sabe, escreve os romances de forma muito... que me agrada muito. Ela sim merece o hype, a fama, assim, o sucesso que ela tem. Eu gosto muito do jeito que ela escreve, como ela constrói as histórias dela. Então, é isso, gente. Ai, mas todo mundo gosta. Ai, mas é muito falado. Meu Deus, não tá trazendo nenhuma novidade. Ai, gente, mas é isso, fazer o quê? Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu coloquei aqui Amanhecer na Colheita. Eu fiquei emocionada em muitas partes da história, mas assim, chorar mesmo, eu chorei. No epílogo, eu não vou falar, pra não ter spoiler, né? Mas quem leu sabe exatamente o que foi, né? E eu não coloquei aqui, mas... de novo, God, I love being basic. Eu chorei com Nem Te Conto. E assim, eu não tava esperando, porque... Por que eu chorei? Foi num momento que, gente, eu jamais ia esperar que eu fosse chorar. Que loucura, é um momento muito específico. Do nada, quando eu fui ver, eu tava chorando. Gente. Enfim, é isso. É um livro, mas eu citei 2, é isso, tá bom? Próxima pergunta. Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Gente, eu coloquei 3 aqui. Tô doida. Ai, olha os livros que eu botei. Nem Te Conto, tô falando. Ai, agora ela veio bem basic mesmo. Nem Te Conto. Ai, ele me deu assim. Ai, um abraço. Gente, esse livro é perfeito. Ele não tem defeitos. O defeito dele é que ele acaba. É isso. Eu já falei dele, eu não preciso me estender aqui. O próximo. Cara, por que eu botei Assistente do Vilão, né? Ele é muito querido, gente. Ele é muito divertido. Então, ele me deixou feliz. Eu achei que ele fosse, assim,
mais bobo pelo jeito que falavam, né? Não, porque ele não tem hot, ele não tem isso aqui, ele não tem isso aqui. Eu falei, gente, será que ele vai ser bobinho demais? E ele não é, tá? Ele não é, não. Ele tem uma dose, assim, certa das coisas. Eu tenho umas ressalvas em relação a ele e tal, umas escolhas ali da narrativa, mas no geral, ele é muito divertido, gente. Eu gostei bastante. E eu, como sou uma grande puxa-saco, botei Quartaz aqui também. Gente, tem um monte de tragédia no livro, eu falei que me deixou feliz. Me deixou feliz só porque é um livro que eu tô viciada, só por isso, deve ser. Gente, tô louca, olha só. A gente, fã é fogo, não dá. E a última pergunta, quais livros você precisa... Eu amo. Você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Vamos lá. Tempestade de Ônix. Eu preciso ler. Não, eu vou ler já. Eu vou ler em breve, porque eu não vou aguentar mais ficar esperando. Alchemized, né? Porque vai lançar e eu preciso... Nossa, meu Deus. Eu vou ter que comprar. Inclusive, eu ainda não comprei. Na pré-venda, né? Que ele tá em pré-venda. Não comprei. E aí, tem outros livros pra provar pra vocês que eu não sou só a farofada, brincadeira. Então não tem que provar nada pra ninguém, pelo amor de Deus. É uma brincadeira, tá? Mas eu quero ler 100 Anos de Solidão, que tá parado, que eu já comecei a ler, mas eu parei, porque eu não tenho inteligência suficiente pra ler um livro desse. Eu tô brincando de novo, tá? Pelo amor de Deus. Mas é 100 Anos de Solidão. Esse ano eu vou terminar de ler 100 Anos de Solidão. O outro que eu tenho que ler, que eu quero ler, tenho porque estou impondo a mim, não pela sociedade, por mim mesma. Torturado, pelo amor de Deus. Meio Brasil, já leu, menos eu. E a outra metade do Brasil, né? Porque eu falei meio Brasil. Enfim, Torturado eu quero muito ler. Não, eu coloquei como meta desse ano pra ler. Então, assim. E eu já tô, assim, no meu feeling, no mood pra ler, que eu tenho negócio da vibe, do mood, do humor pra ler. Então, eu já tô no mood pra ler. E eu botei aqui um livro, eu botei uma interrogação do lado, porque não sei. Isso aqui eu não sei não, isso aqui eu não vou prometer não. Mas eu pensei em começar a cotar. Será que eu entro nessa? Não sei, que eu já comecei Trono de Vidro, eu li o primeiro livro, comecei o segundo e parei. Faz anos isso. E aí eu botei a cotar. Falam que ia cotar isso e aquilo, né? Será? Isso aqui eu não vou prometer, não. Mas todos esses aqui, é meio que uma promessa. Gente, meio que uma promessa. A promessa não é, né, Raquel? Ai, eu amo... Não sei. Ai, Jesus. Bom, é isso, gente. Vocês gostaram? Eu tô falando rápido agora porque... Essa bateria dessa câmera aqui é velha pra caramba. Ela tá um pouco viciada e eu acho que a memória também tá acabando. Os cartões de memória. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta as suas leituras. Você já leu algum desses livros nada conhecidos? Se inscreve no canal também. Se você gosta de leituras, se você quiser me acompanhar. É isso. Também tem minhas redes sociais por aí. Enfim, um beijo e até a próxima. Tchau!